Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para a aula 2 do PEC 5, né? Aula de matemática. E hoje nós iremos trabalhar com o descritor 13 do SPAES, resolver problemas, onde a gente utiliza diferentes representações de um mesmo número racional. Também iremos trabalhar com porcentagem e também com equações do primeiro grau, tá certo? Esses são os três assuntos da aula de hoje. Então vamos aqui. Nós vamos para a primeira questão, onde nós teremos que transformar os números racionais de forma de fração para a forma decimal exato, tá? Ou seja, vai dar um número exato. Aí eu vou chamar a atenção de vocês com o sinal. Cuidado que o 12 quintos aqui é negativo, ó. O 3 sextos também aqui é negativo. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão transformar essas frações aí no número decimal, tá certo? No caso, a fração 12 quintos, eu vou fazer junto com vocês aqui. Como é que a gente vai fazer essa fração? Veja aqui. O que vocês estão fazer com as demais? Eu vou fazer com 12 quintos, tá? Fazer aqui, olha aqui. Menos, não esqueça que é menos 12 quintos, tá? Coloquei nesse formato, ó, fração menos 12 quintos. Como é que a gente transforma? Pois vamos lá, como é que a gente vai fazer? Nós vamos dividir 12, tá? Dividir 12 por 5. Sabia que é isso? Tem que fazer isso, dividir 12 por 5. Quando eu divido 12 por 5, quanto é que dá? Dá 2,4. Pronto. Então, 12 quintos negativos, aí eu não esqueço do sinal, né? 12 quintos negativos transformado em número decimal, dá 2 inteiros e 4 décimos. Olha aí. Então, vocês vão fazer isso, tá certo? E para fazer essa transformação, é só você dividir o numerador pelo denominador. No caso, você vai dividir 1 por 2, aqui 3 por 6, e aqui 25 por 100, tá certo? Ou aqui, como é uma fração decimal, é só transformar aqui no número também decimal direto, também dá certo. Só deixar 2 algarismos após a vírgula, tá certo? Ok? Então, vamos lá. Vamos agora para a segunda questão. Na segunda questão, o que é que eu tenho? Eu tenho também para transformar os números racionais da forma de fração para a forma decimal infinito. Olha o que é que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essas frações aqui, elas vão gerar números infinitos, tá bom? Aí vocês vão dizer assim, e agora como é que eu faço? Do mesmo jeito, tá certo? Do mesmo jeito. Observe o que é que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar 1 dividido, melhor, 1/3, né? Em formato de fração. Isso aqui a gente vai fazer do mesmo jeito. Nós vamos pegar o 1, que é o denominador, e vamos dividir por 3. Quando você divide 1 por 3, vocês podem fazer isso em casa, deve fazer, né? O que é que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar 0,33333 não tem fim, tá certo? Não tem fim, é infinito. Por isso que as casas decimais aí são infinitas, tá bom? Então, todas essas frações que vocês vão fazer, vai também dar valores assim, parecido com esse que eu fiz aí, tá certo? Só que aqui embaixo eu coloco uma observação, deixe só 2 casas decimais. Se você vai deixar só 2, basta você deixar assim. Agora, não esqueça de colocar aqui os 3 pontinhos para dizer que o número ainda continua, tá certo? Então, vamos agora para a terceira questão e vamos ver o que é que tem lá. Na terceira questão, vocês vão só escrever esses números aqui por extenso e transformar numa fração. Bem simples, tá? Como eu fiz aqui, ó. Aqui não tem 0,54, observe aqui, onde eu estou passando aqui o mouse, ó. 0,54. Como é que se lê isso aqui? 54 centésimos. 54 centésimos. Isso aqui no formato de fração, ó, fica 54 sobre 100. A mesma coisa você vai fazer aqui.
Por exemplo, aqui na letra C, 10 inteiros e 72 centésimos. Aí você vai pegar esse número e transformar numa fração, tá certo? Só que não esqueça de tirar a vírgula, vai dar 1072 sobre 100, porque tem 2 algarismos após a vírgula, como aqui, tá? Na quarta questão, eu já coloco uma observação aqui na parte de cima. Observe que antes de colocar a quarta questão, eu coloco uma observação. Toda fração com denominador 100 pode ser representada por meio de uma porcentagem. Para escrevê-la, achamos a fração equivalente, cujo denominador é 100. É isso que acontece. Ó. 1/4 é igual a 25 centésimos. Aí vocês vão dizer assim, professor, mas por que 1/4 é igual a 25 centésimos? São frações equivalentes, ó. São frações equivalentes. Eu vou dar uma dica a vocês. Toda vez que você quiser saber que se duas frações são iguais, é só você fazer a multiplicação assim, ó. Siga aí o mouse, ó. 1 vezes 100 dá 100, não dá? Só multiplicar aqui, ó. No formato aqui de x, ó. 1 vezes 100 dá 100. Aí você agora multiplica aqui, ó. 4 vezes 25 também dá 100. Observe que quando eu multiplico, dá o mesmo valor. Então, significa dizer que essas frações são iguais. Então, 1/4 é igual a 25 centésimo, que é o mesmo que 25%. Tá certo? 1/4 é o mesmo que 25%. Então, vocês vão transformar essas frações no número decimal. Outra coisa também, eu vou dar outra dica. Se você quiser transformar, é só você fazer assim também. Ó. O denominador não tem que ser 100? Então, por quem é que eu tenho que multiplicar o 4, né? Para dar 100? Por quem é? Por quem que eu tenho que multiplicar o 4 para dar 100? Por quem? Por 25, né? 4 vezes 25 dá 100. Tá bom? Aqui também dá para fazer dessa forma. Ou então, você pode dividir, né? Também dividindo 1 por 4 também dá certo. Você pode dividir 1 por 4 que vai dar 0,25, que é o mesmo que 25%. 0,25 é o mesmo que 25%. Eu vou fazer esse aqui, ó. Vou fazer este. Do jeito que eu estou dizendo agora, eu vou fazer aqui. Vejamos aqui. 1/5. Eu posso pegar 1, tá? Dividir por 5. Quando eu divido 1 por 5, imagina você tem R$1 para dividir para 5 pessoas. Dá 20 centavos para cada um, dá? Não dá nem um inteiro. Então, 0,2 ou 0,20. Pronto. 1/5 é igual a 0,20, que é igual, tá? Que é a mesma coisa de 20%. Tá certo? Pronto. Isso quer dizer que 1/5 é igual a 20%. Tá certo? É a mesma coisa. É equivalente a 20%. 1/5 equivale a 20%. Tudo bem? Então, vocês vão fazer isso aqui na quarta questão. Vamos ver, então, o que é que nós temos na quinta. Na quinta questão, vocês vão transformar as porcentagens em números decimais. Olha agora é porcentagem em número decimal. Tá certo? Como é que a gente faz? Bem simples. Eu vou responder aqui uma com vocês. Vou fazer aqui esse 90% aqui, que tem mais espaço. 90%. Beleza? Vamos lá. Como é que a gente faz essa transformação? Gente, ó, para transformar em número decimal, basta você pegar o 90 e dividir por 100, tá? Que dá igual a 0,90 ou 0,9, que é a mesma coisa. Então, é só você dividir esses números aqui por 100, ó. Tá? 90 dividido por 100, 3,4 dividido por 100. E quando a gente está dividindo por 100, se vocês não quiserem armar essa conta do jeito que eu armei aqui, tá? Eu vou dar outro exemplo. Pronto. Se você não quiser armar a continha,
Vamos imaginar que eu tenho 5,6%. Pronto, 5,6%. Eu quero transformar em número decimal. Como é que eu faço? Olha como é fácil. Eu vou pegar o 5, certo? Vírgula 6, eu vou colocar a vírgula, depois eu tiro, vírgula 6. Eu quero dividir, não é para dividir por 100? Pronto, dividido por 100, né? O que eu vou fazer? Como é que eu resolvo isso? Pronto, eu resolvo isso da seguinte forma. Eu coloco o 5 e o 6 e eu vou deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Ela está aqui, a vírgula, está entre o 5 e o 6. Eu vou deslocar 2 casas para a esquerda. Uma já é o 5. A outra casa não tem, eu coloco um 0. Aí eu coloco a vírgula e outro 0. Pronto. Então dá 0,056. Tá certo? É só deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Professor, e quando não tem a vírgula, onde é que ela está? Ela está bem aqui, ó. Tá vendo o 67? Está depois do 7, aqui no final do número. Tá certo? Só isso que você tem que fazer. Só deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, que dá certo. Tudo bem? Então, vamos para a sexta questão. Na sexta, vocês vão responder essa equaçãozinha do primeiro grau. Vão responder essa equação. Vocês já sabem como responder, ó. Vou responder uma com vocês e vocês respondem as outras duas. Desculpa aí. As outras, né? As outras duas. 3x. Vou botar só quem tem x no primeiro membro. Mais 2x é igual a 3 menos 25. Foi o que eu fiz. Coloquei no primeiro membro quem tem variável, tá? 3x mais 2x, o 2x ficou positivo, igual o 3 que já está lá é positivo, com 5. Continuando, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui 3x mais 2x dá 5x, que é igual a 3 para chegar em 25, faltam quanto? Faltam 22. Negativo ou positivo? Negativo, porque o 5 tem maior modo. Continuando, o que é que a gente tem? Nós temos que o x é igual a menos 22 dividido por 5. Tá certo? Aí deixa aí, esse é o nosso resultado no formato fracionário. Certo? Então, essas questões que você terá que responder aqui nesta aula de hoje, a sexta questão, e temos ainda a sétima. Temos a sétima. Nós vamos calcular as porcentagens de 30% de 90, de 20% de 500 e 15% de 600. Então, eu vou calcular uma aqui com vocês. Eu vou calcular 30% de 90. 30%, gente, olha, é a mesma coisa, transformado num decimal, que 0,30 ou 0,3, né? Ou, tá? 0,3, pronto, mesma coisa. Aí eu quero calcular, né, 30% de 90, é só eu pegar 0,3, tá certo? E multiplicar por 90, que vai dar igual 0,3 vezes 90, que dá quanto? 27. Pronto. Então, 30% de 90 dá 27. Só fazer essa multiplicação. A mesma coisa a ver com 25% de 500 e 15% de 600. Tá certo? Então, essas são as questões da aula de hoje. Aula 2 do PET 5. Espero que vocês não tenham dificuldade, mas se tiver, perguntem aos professores de vocês, tá bom? Boa aula, bons estudos e até a próxima semana.